Sejam todos bem-vindos de volta ao Fé em Letras. Para quem está chegando pela primeira vez, aqui a gente explora a fé através da literatura, buscando as nuances, as reflexões que os livros provocam a gente e hoje segura o chapéu, porque vamos mergulhar fundo em Havia duas árvores no jardim, do Rick Joyner. Já vou avisando, esse livro não é um passeio no parque, viu? Ele nos leva a questionar, a repensar algumas das nossas convicções mais profundas como cristãos. Mas antes da gente começar a desvendar esse novelo, aquele recadinho básico que ajuda o nosso canal a florescer, deixa o like, se inscreve, ativa o sininho, compartilha com quem precisa ouvir isso. E me conta aqui nos comentários qual livro te intriga, qual livro você gostaria de ver desvendado por aqui. Para me guiar nessa expedição teológica, eu tenho a honra de receber aqui um expert em simbolismo cristão, alguém que manja dos paranauês da Bíblia como ninguém. Bem-vindo. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com você e com todos os ouvintes do Fé em Letras. Que bom ter você aqui. Então a gente abre esse livro e já se depara com uma imagem poderosa. Duas árvores no Jardim do Éden, cada uma representando o caminho espiritual. Me explica melhor essa ideia das duas árvores e o que o Joyner quer dizer com isso. O legal é que o Joyner, ele não descreve as árvores simplesmente. Ele usa as árvores como metáforas para duas formas de viver a fé. Uma é a árvore da vida, que ele associa a Jesus e a graça. A outra é a árvore do conhecimento do bem e do mal, ou que lhe liga a lei e as obras. Ou seja, de um lado a gente tem a fé como entrega, confiança em Deus, e do outro a fé como esforço humano para alcançar Deus. Entendi. É como se ele estivesse dizendo que a gente pode escolher entre se apoiar na graça de Deus ou tentar construir a nossa própria escada para o céu. Tipo, faça isso e ganhe aquilo. Exatamente. E essa escolha, ela não é só uma historinha do passado, sabe? Ela se repete na nossa vida todo santo dia. Quantas vezes a gente não cai na armadilha de tentar merecer o amor de Deus, em vez de simplesmente aceitá-lo de braços abertos? Nossa, verdade. É como se a gente vivesse num cabo de guerra entre a graça e o esforço próprio. E por falar em cabo de guerra, o Joyner usa a história de Caim e Abel para ilustrar essa luta, né? Ele fala da semente de Caim. Quem seria esse Caim na história e por que a semente dele é tão importante? Caim, para Joyner, é o cara que representa a humanidade depois da queda. A gente tentando se virar sozinha. A gente tentando se virar sozinho, buscando validação pelas nossas obras. Lembra da oferta que ele fez a Deus? Grãos, fruto do seu trabalho, representando a tentativa de comprar a aprovação divina com as próprias mãos. E Abel, por outro lado, oferece um sacrifício de sangue, que já pronuncia o sacrifício de Jesus, né? Sim. Tipo, ele já estava vivendo a fé como entrega, confiando na graça, não nas próprias obras. Perfeito. E aí a gente vê a treta entre Caim e Abel que culmina no assassinato. É como se o Joyner estivesse mostrando o conflito eterno entre a carne e o espírito, entre querer controlar tudo e se entregar à vontade de Deus. Caramba, essa metáfora é forte. Me fez pensar em quantas vezes a gente mata a nossa fé em Deus quando tentamos controlar tudo, quando deixamos o orgulho e a autossuficiência ditarem as regras. É isso aí. É aí que entra a questão da lei da graça, né? O Joyner, ele não descarta a lei, mas ele alerta para o perigo do legalismo. Da gente se prender às regras, esquecer do amor, da misericórdia, da compaixão, que são a essência do evangelho. E ele é bem direto ao criticar o legalismo, né? Tem uma frase do livro que me marcou. A justiça de Deus, baseada completamente na expiação da cruz, desnuda as fachadas e expõe o orgulho do homem. Ele está falando que a gente não se salva pelas nossas boas ações, mas pela graça de Deus, né? Exatamente. É como se a gente tentasse se vestir com roupas de grife, mas Deus enxerga além das aparências. Ele vê a nossa alma nua e crua, a nossa necessidade de perdão e de amor. A verdadeira justiça, a transformação real, vem do relacionamento com Cristo, a árvore da vida, que nos purifica, nos liberta por dentro. A gente tenta construir um castelo de virtudes, mas no fundo o que a gente precisa é de um abraço, de um colo que só Deus pode dar. É isso aí. E é justamente essa necessidade de acolhimento que o Joyner conecta com a dupla mentalidade que ele vê no mundo moderno. Você já sentiu essa sensação de estar dividido, de ser puxado para direções opostas? Nossa, quem nunca? É como se a gente vivesse num carrossel de emoções sem saber para onde ir, o que pensar, em quem confiar. Pois é, e o Joyner acredita que essa instabilidade tem a ver com a gente querer definir o certo e o errado por conta própria, sem se apoiar em Deus. Como se a gente estivesse construindo a nossa própria Torre de Babel, buscando segurança em conceitos humanos que mudam a todo momento. Faz todo sentido. E no livro ele dá uns exemplos bem práticos, né? Tipo a influência do humanismo, a perda de referência de autoridade, como se a gente estivesse navegando no mar sem bússola, sem saber para onde ir. E aí a gente fica inseguro, ansioso, buscando controle em tudo, porque no fundo tem medo de se perder. É isso aí. E para Joyner, a solução para essa angústia, para essa busca desenfreada por controle, está em Cristo, a rocha inabalável. É nele que a gente encontra a verdadeira estabilidade, a paz que cede todo o entendimento. É como se a gente finalmente encontrasse um porto seguro depois de uma tempestade. No fim das contas, a gente busca segurança em tanta coisa.
no sucesso, no dinheiro, na aprovação dos outros. Mas a verdadeira paz só vem quando a gente entrega a Deus, quando reconhece que Ele é o nosso refúgio, nossa fortaleza. E me parece que essa entrega, essa confiança em Deus é a chave para a gente superar essa dupla mentalidade, essa sensação de estar dividido, perdido. Exatamente. E é aí que entra outra árvore, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Quando a gente tenta definir tudo por conta própria, a gente se coloca no lugar de Deus. E isso gera conflito, insegurança, angústia. É como se a gente estivesse mordendo um fruto envenenado, achando que é a solução para os nossos problemas. E o antídoto para esse veneno, para essa busca incessante por controle, seria o quê? O que o Joyner nos propõe como caminho para a cura, para a paz interior. Ele aponta para o perdão como a chave para quebrar esse ciclo vicioso, o ciclo de Caim, que nos aprisiona na culpa, na raiva, na vingança. Lembra da história? O perdão é a força que quebra a corrente do ódio, libertando a gente da prisão do ressentimento. Ele fala que para o homem natural é muito difícil entender esse princípio. A gente é movido pelo instinto de revidade, olho por olho, dente por dente. Perdoar é um ato sobrenatural que exige humildade, compaixão e principalmente a graça de Deus operando em nós. Com certeza. E a Bíblia está cheia de exemplos de perdão que nos inspiram, como o próprio Jesus perdoando os seus algozes na cruz, José perdoando os irmãos que o venderam como escravo. São histórias que nos mostram o poder transformador do perdão, a capacidade que ele tem de curar feridas profundas e restaurar relacionamentos. Nossa, e pensando bem, o perdão não é só algo que a gente faz pelos outros, né? É também um ato de libertação para nós mesmos. Quando a gente perdoa, a gente se liberta do peso da mágoa, do ressentimento e abre espaço para a cura, para a paz interior. Exatamente. E falando em libertação, o Joyner usa a história de Abraão e Sara para ilustrar a importância da fé e da paciência. Especialmente quando a gente está esperando por uma promessa de Deus. Lembra da longa espera deles por um herdeiro? Sim, lembro. E essa espera, essa incerteza, com certeza testou a fé deles, né? Mas eles não desanimaram, continuaram confiando em Deus, mesmo quando tudo parecia impossível. Exatamente. E aí que a gente vê a beleza da fé genuína, aquela que se fortalece nas provações, que não se abala diante das dificuldades. E o Joyner tem uma frase que resume bem isso. O tempo é um teste infalível da fé. É na espera, nos momentos de dúvida, que a gente realmente descobre a força da nossa fé, a nossa capacidade de confiar em Deus, mesmo quando a gente não entende os planos dele. É como se a gente estivesse construindo um músculo espiritual, né? A cada desafio, a cada provação, a nossa fé se torna mais forte, mais resiliente. E a história de Abraão e Sara nos mostra que vale a pena esperar, que Deus é fiel às suas promessas, mesmo que elas demorem para se cumprir. Com certeza. E a Bíblia está repleta de exemplos de homens e mulheres que tiveram que esperar pacientemente pela promessa de Deus, como José, Moisés, Davi. Eles enfrentaram longos períodos de provação, mas nunca desistiram da fé. E no tempo certo, Deus cumpriu o que tinha prometido. A gente vive num mundo que prega a instantaneidade, né? Tudo tem que ser para ontem, a gente quer resultados imediatos. Mas a fé nos ensina a esperar, a confiar no tempo de Deus, a entender que os planos dele são perfeitos, mesmo que a gente não os compreenda no momento. E essa espera, essa confiança no tempo de Deus nos leva a uma outra metáfora do livro. A busca de Abraão por uma cidade com fundamentos. O que você acha que ele queria dizer com isso? Qual seria essa cidade que a gente busca hoje? Para mim, essa cidade com fundamentos representa a busca por algo sólido, por um alicerce que não se abala diante das tempestades da vida. Acho que todo mundo, no fundo, busca por essa segurança, por esse lugar onde a gente se sente acolhido, protegido. E para Joyner, essa cidade é o reino de Deus, uma realidade espiritual que transcende as limitações do mundo material. É a busca por uma vida plena em Cristo, por um relacionamento íntimo com Ele, que nos sustenta em meio às adversidades, que nos dá a certeza de que a gente não está sozinho nessa jornada. É como se a gente estivesse construindo a nossa casa sobre a rocha, né? As tempestades podem vir, os ventos podem soprar, mas a casa se mantém firme porque o alicerce é forte. Exatamente. E essa casa, esse reino de Deus que a gente busca, se manifesta não só na nossa vida interior, mas também na forma como a gente se relaciona com o mundo, com as pessoas ao nosso redor. E por falar em relacionamento com o mundo, Joyner se mostra bem preocupado com a adoração vã, com as práticas religiosas vazias que a gente vê por aí. O que seria essa adoração vazia? E por que ela é tão perigosa? Me parece que a adoração se torna vazia quando a gente se preocupa mais com as aparências do que com a essência. Quando a gente busca reconhecimento humano, em vez de buscar a Deus de todo o coração, é como se a gente estivesse oferecendo a Deus um presente embrulhado com papel de presente bonito, mas com uma caixa vazia por dentro. É isso aí. A adoração vã, ela se manifesta quando a ênfase recai em rituais, em tradições, em aparências, sem uma genuína busca por Deus, sem um desejo real de se conectar com Ele, de se transformar pela sua graça. E o perigo é que essa religiosidade superficial pode nos cegar para a verdadeira fé, nos afastar daquilo que realmente importa. E ele usa uma frase bem forte para nos alertar, né?
a igreja pode, na verdade, ser uma distração e um obstáculo à verdadeira conversão. É como se ele estivesse dizendo que a gente pode se perder em meio às atividades religiosas, aos eventos, aos programas, e esquecer do essencial, o relacionamento com Deus, a transformação do nosso interior. Com certeza. É por isso que ele enfatiza a importância da santificação, né? Da purificação do nosso coração e da nossa mente, para que a gente possa se aproximar de Deus de forma genuína, com sinceridade, com um desejo real de sermos transformados pela sua graça. É como se a gente estivesse limpando a casa, tirando o pó, organizando os móveis para receber um convidado muito especial. A gente quer que a nossa casa, nosso coração, esteja preparado para receber a presença de Deus. Exatamente. E essa preparação envolve não só a nossa vida interior, mas também a forma como a gente se relaciona com o mundo, com as pessoas ao nosso redor. A verdadeira fé, ela se manifesta em atitudes, em ações, em palavras que refletem o amor de Deus, a sua compaixão, a sua justiça. E aí a gente volta para a escolha entre as duas árvores, né? A gente pode escolher viver para nós mesmos, buscando satisfazer os nossos próprios desejos, os nossos próprios interesses, ou a gente pode escolher viver para Deus, buscando a sua vontade, o seu propósito para nossas vidas. E essa escolha, ela se reflete em cada decisão que a gente toma, em cada palavra que a gente fala, em cada atitude que a gente tem. É uma escolha diária, constante, que define quem a gente é, qual caminho a gente está trilhando. E essa jornada, essa busca por uma vida que agrade a Deus, é o tema central do livro Havia Duas Árvores no Jardim. A gente começou aqui a desvendar esse mapa que o Joyner nos apresenta, mas ainda tem muito a ser explorado, muitas nuances, muitos desafios a serem enfrentados. Com certeza. E na próxima parte a gente vai se aprofundar ainda mais nesses desafios, explorando a queda, a natureza do pecado, a promessa de redenção em Cristo. Vai ser um mergulho ainda mais profundo na alma humana e na graça de Deus. Então, para você que está acompanhando a gente, não perca a próxima parte da nossa análise de Havia Duas Árvores no Jardim. E já sabe, deixa o like, se inscreve no canal, ativa as notificações e compartilha esse episódio com seus amigos. A sua participação é muito importante para que a gente possa continuar produzindo conteúdo de qualidade para você. Até a próxima. E por falar em queda, essa é a próxima parada da nossa viagem por Havia Duas Árvores no Jardim. O Joyner nos leva a repensar aquele momento crucial, sabe? Em que Adão e Eva caem na tentação à maçã, né? E ele vê além da historinha que a gente conhece, sabe? Ele argumenta que o pecado original não foi só um ato de desobediência, mas, tipo, uma mudança radical na forma como a gente se relaciona com Deus. Interessante. Que mudança seria essa? Como a queda impactou a nossa natureza e a nossa visão de Deus? Antes da queda, Adão e Eva viviam numa boa com Deus, total confiança, sabe? Mas ao comer da árvore do conhecimento, eles meio que escolheram confiar mais na própria capacidade de julgar o bem e o mal, viraram donos da verdade buscando autonomia em vez de se apoiar em Deus. É como se a partir daí o ego inflasse, né? A gente se coloca no centro do universo, querendo ditar as regras, definir o que é certo e errado, sem consultar o manual do Criador. Exatamente. E essa busca por autonomia, essa tentativa de roubar o lugar de Deus, é a raiz de todo o caos, o sofrimento que a gente vê no mundo. É o que o Joyner chama de semente de Caim, uma natureza rebelde e egocêntrica que nos afasta da verdadeira fonte de vida. Mas peraí, a gente já nasce com essa semente de Caim implantada dentro da gente. Tipo, já viemos com o defeito de fábrica. É mais ou menos isso, gente. O Joyner acredita que a queda deixa uma marca na humanidade. Uma tendência ao egoísmo, ao pecado. É como se a gente herdasse uma predisposição a fazer escolhas erradas, a se afastar de Deus. Puxa, que situação complicada. Mas então como a gente se liberta dessa semente do mal? Tem jeito de reverter essa situação e voltar a ter um relacionamento saudável com Deus? Tem sim. E a solução, como sempre, está em Cristo, na árvore da vida, né? Através da morte e ressurreição de Jesus, a semente da graça é plantada no nosso coração. É como se a gente recebesse um upgrade, um novo software que restaura a nossa conexão com Deus e nos capacita a viver de acordo com a sua vontade. Entendi. É como se Jesus viesse e formatasse o nosso HD, limpando os arquivos corrompidos e instalando um sistema operacional novinho em folha. Boa analogia. E essa mudança, essa formatação, acontece através do arrependimento, da fé, da ação do Espírito Santo em nós. É reconhecer que a gente não consegue se salvar sozinho e se entregar à graça de Deus, permitindo que ela nos transforme de dentro para fora. Então, em vez de ficar tentando construir a nossa própria Torre de Babel, com as nossas boas ações, a gente precisa se render à graça de Deus e deixar que ela faça a obra em nós. É tipo trocar o esforço próprio pela confiança no sacrifício de Cristo. Exatamente. É abandonar a ilusão de que a gente pode controlar tudo e se entregar ao amor de Deus, que nos aceita, nos perdoa e nos transforma. E essa jornada de volta para a árvore da vida, essa transformação interior, é o que o Joyner chama de a vitória, o tema da terceira parte do livro. É a promessa de uma vida abundante em Cristo,
livre da escravidão do pecado e da busca incessante por autoafirmação. Mas essa vitória não é algo automático, né? A gente precisa se esforçar para cultivar essa semente da graça, lutar contra as tentações, buscar santificação. Com certeza. O Joyner, ele nos alerta dos perigos do legalismo, da religiosidade vazia que nos prende a regras e rituais sem nos conectar com a essência do Evangelho. A vitória em Cristo não é seguir uma lista de mandamentos, mas deixar que o seu amor nos transforme, nos libertando do egoísmo e da busca por autojustificação. Ou seja, a gente precisa trocar a obediência por medo pela obediência por amor, né? É deixar que a graça de Deus nos conduza, nos moldando à imagem de Cristo. Perfeito. E essa transformação se manifesta numa vida de santidade, buscando a vontade de Deus em todas as áreas. É o que o Joyner chama de andar no Espírito, permitindo que a presença de Deus nos guie, nos ilumine e nos capacite a viver de forma que o agrade. Mas e como a gente sabe estar andando no Espírito? Quais são os sinais de que essa transformação está realmente acontecendo na nossa vida? O Joyner lista algumas características que marcam a vida de quem está conectado à árvore da vida. Amor, alegria, paz, paciência, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Esses são os frutos do Espírito Santo, né? A evidência de que a graça de Deus está operando em nós. Esses frutos são como um GPS espiritual, né? É. Eles nos mostram se a gente está no caminho certo, se a gente está trilhando a jornada da vitória em Cristo. Exatamente. E essa jornada não é solitária. Em Cristo, a gente faz parte de um corpo. A igreja é uma comunidade de irmãos que nos apoia, nos encoraja e nos ajuda a crescer na graça e no conhecimento de Deus. Essa comunidade é fundamental, né? Tipo um time onde cada um tem seu papel, seus talentos, e a gente se ajuda, se apoia, se encoraja nos momentos difíceis. E por falar em comunidade, o Joyner destaca a importância da unidade na igreja, né? Da comunhão entre os irmãos. Mas como alcançar essa unidade em meio a tantas diferenças de opinião, de interpretação, de experiências que a gente encontra na igreja? A unidade que o Joyner defende não é uniformidade, tipo, todo mundo pensando igual. É a unidade que nasce do amor a Cristo, do compromisso com a sua palavra. É como uma orquestra, né? Cada instrumento com seu som, mas juntos criam uma melodia harmoniosa. Faz sentido. É. É a unidade que celebra a diversidade, reconhecendo que cada membro tem um papel importante na construção do reino de Deus. Exatamente. E essa unidade se manifesta num ambiente de amor, respeito e perdão, onde as diferenças são vistas como oportunidade de crescimento e aprendizado. E para cultivar essa unidade, o Joyner nos convida a trocar o espírito crítico pelo amor, a julgar menos e amar mais, a estender a graça e a misericórdia que a gente recebe de Deus. É isso aí. É deixar de ser fiscal da santidade alheia, né? E se tornar instrumento de cura, restauração e reconciliação. A gente precisa lembrar que todos nós somos falhos, pecadores redimidos pela graça de Deus. A nossa missão é refletir essa graça ao mundo, construindo o corpo de Cristo em amor. E para ilustrar essa ideia de comunidade, de união em torno de um propósito maior, o Joyner traz a figura da Páscoa, explorando o simbolismo do Cordeiro Pascal. A Páscoa, além de ser uma data importante para os cristãos, tem um significado profundo, né? Ela marca a libertação do povo de Israel da escravidão no Egito. Exatamente. E o Cordeiro Pascal, sacrificado para libertar o povo da morte, é uma prefiguração de Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O sangue do Cordeiro passado nas portas das casas protegia o povo da morte. Da mesma forma, o sangue de Jesus nos liberta da morte espiritual. É como se o Joyner estivesse dizendo que a Páscoa não é só um evento do passado, mas uma experiência que todo cristão precisa viver, né? É a passagem da morte para a vida, da escravidão do pecado para a liberdade em Cristo. Perfeito. E para experimentar essa Páscoa pessoal, ele nos convida a levar o Cordeiro para dentro de casa, a deixar que Jesus habite no nosso coração, transformando a nossa vida e nos guiando por um novo caminho. Mas como a gente faz isso na prática? Como a gente leva o Cordeiro para dentro de casa? O que isso significa no dia a dia? Significa fazer de Jesus o Senhor da nossa vida, permitindo que Ele governe os nossos pensamentos, as nossas emoções, as nossas ações, entregar o controle total a Ele, confiando na sua sabedoria, no seu amor incondicional por nós. É conhecer que a gente não sabe de tudo, que a gente precisa de ajuda, de direção e que a melhor direção que a gente pode ter vem de Deus. Com certeza. E essa submissão a Cristo não é um fardo, é um privilégio, né? É encontrar descanso para a alma, a certeza de que a gente está sendo cuidado pelo melhor pastor, aquele que nos ama de verdade, quer o nosso bem. E para fortalecer essa comunhão com Cristo, o Joyner nos convida a participar da ceia do Senhor. A ceia é um momento especial, né?
A gente se reúne com outros cristãos para celebrar o sacrifício de Jesus, para renovar nossa aliança com ele. Exatamente. A ceia é um símbolo da nossa união com Cristo e com os irmãos, onde a gente relembra a sua morte, celebra a sua ressurreição e se alimenta da sua graça, do seu perdão. É um momento de reconciliação, de recomeço. Mas o Joyner também alerta para o perigo da ceia se tornar um ritual vazio, sem significado real para a nossa vida, né? Ele nos chama a participar da ceia com sinceridade, examinando nossa vida, confessando os nossos pecados, buscando reconciliação com Deus e com o próximo. É isso aí. A ceia não é só um ato religioso, é uma experiência transformadora, que nos aproxima de Deus e nos impulsiona a viver de forma digna do seu chamado. E essa vida digna do chamado de Deus se manifesta em atitudes e ações que refletem o caráter de Cristo: amor, compaixão, perdão, justiça e misericórdia. É o que ele chama de andar na verdade, buscando viver de acordo com os ensinamentos de Jesus. E essa caminhada, na verdade, exige discernimento, né? Para a gente não deixar levar por falsos ensinamentos, por ideologias que distorcem o evangelho e nos afastam da verdadeira fonte de vida. Com certeza. O Joyner, ele nos alerta para os perigos do legalismo, da religiosidade que se baseia em regras e rituais sem se conectar com a essência do evangelho. É preciso discernir o que é essencial, o que realmente importa para Deus e buscar viver em sintonia com a sua vontade. E essa busca pela verdade, essa busca por uma vida que agrade a Deus, nos leva à próxima parte do livro, a habitação de Deus. Interessante, que metáfora poderosa, a habitação de Deus. Me explica melhor essa ideia. Nessa parte, o Joyner explora a figura do tabernáculo, construído pelo povo de Israel no deserto, como um símbolo da presença de Deus em meio ao seu povo. Ele nos convida a refletir sobre a importância de prepararmos um lugar para Deus nas nossas vidas, permitindo que Ele habite em nós e nos transforme de dentro para fora. E como a gente prepara essa habitação para Deus no nosso coração? O que isso significa na prática? É um processo de purificação interior, de remover tudo aquilo que nos afasta de Deus. O pecado, o egoísmo, a incredulidade, é abrir mão do controle, reconhecer nossa dependência de Deus e permitir que Ele seja o Senhor absoluto das nossas vidas. É como se a gente estivesse reformando um cômodo da nossa casa para receber um hóspede ilustre, né? A gente limpa, pinta, arruma tudo para que o ambiente seja acolhedor, confortável. Perfeito. E essa habitação para Deus não se limita ao nosso interior, né? Ela se estende para as nossas relações, para a forma como interagimos com o mundo ao nosso redor. O Joyner nos convida a sermos embaixadores de Cristo, a refletirmos a sua luz e seu amor em todas as áreas da nossa vida. É sermos sal da terra e luz do mundo, levando a esperança do Evangelho para um mundo que se encontra em trevas. É como se a gente fosse um outdoor ambulante, né? A nossa vida precisa anunciar a mensagem do Evangelho, mostrar para o mundo a beleza do amor de Deus. Exatamente. E essa missão de ser embaixador de Cristo exige coragem, né? Para enfrentar as oposições, as perseguições, os desafios que surgem quando a gente se posiciona em favor do Evangelho. E não é fácil nadar contra a corrente, né? Mas o Joyner nos lembra que a vida cristã não é um mar de rosas, né? Em Cristo a gente vai enfrentar tribulações, mas ele nos promete a sua presença constante, a sua força para vencer as adversidades e a certeza da vitória final. Ele nos convida a não temer as lutas, a perseverar na fé, confiando na soberania de Deus, no seu plano perfeito para as nossas vidas. E para nos preparar para essas batalhas, ele apresenta a figura de Moisés, o líder que conduziu o povo de Israel à liberdade. Moisés é um personagem incrível, né? Ele enfrentou tantos desafios, mas nunca desistiu, sempre confiando em Deus. E essa liderança servidora de Moisés é um exemplo para a gente, né? No mundo marcado pelo egoísmo, pela busca por poder, a gente é chamado a exercer a liderança como um serviço, a exemplo de Cristo, que lavou os pés dos seus discípulos. Com certeza. O Joyner, ele nos convida a abandonar a busca por status, por títulos, né? E a se colocar a serviço do próximo, buscando edificar o corpo de Cristo e propagar o Evangelho com humildade e amor. Essa liderança servidora se manifesta em atitudes simples: escutar, ajudar, encorajar, servir sem esperar nada em troca. É a essência do amor, né? Se doar, se importar com o outro, sem querer nada em troca. E essa caminhada em amor nos leva à próxima parte do livro, o fruto da árvore da vida. Nessa parte, o Joyner apresenta Josué, o sucessor de Moisés, como um exemplo de fé e coragem na conquista da terra prometida. Ele nos convida a avançar com ousadia, confiando na promessa de Deus, na sua presença constante em nossas vidas. Mas essa conquista não é fácil, né? Exige esforço, perseverança e a disposição para enfrentar os gigantes que se levantam contra nós. Com certeza. O Joyner, ele nos lembra que a vida cristã é uma batalha espiritual. Mas ele nos assegura que a vitória já está garantida em Cristo, né? Ele nos capacitou para vencer as batalhas e herdar as promessas de Deus. E para nos fortalecer para essa batalha, ele nos convida a nos alimentar do fruto da árvore da vida, a buscarmos intimidade com Deus através da sua palavra, da oração, da comunhão com os irmãos. Essa intimidade com Deus é o segredo para uma vida vitoriosa, né? É através da comunhão com Ele.
que a gente se transforma, se fortalece e capacita para viver uma vida que o agrade. Exatamente. E essa busca pela intimidade com Deus exige esforço, disciplina, a disposição para abrir mão dos nossos próprios interesses em favor da sua vontade. É preciso cultivar o hábito da leitura da Bíblia, da oração, da meditação. É preciso reservar tempo para estar na presença de Deus, para ouvir a sua voz, para se entregar ao seu amor. É como se a gente marcasse um encontro com Deus na nossa agenda, né? Um tempo dedicado exclusivamente a Ele, para conversar, desabafar ou ouvir o que Ele tem a nos dizer. E essa busca pela intimidade com Deus, ela se reflete numa vida de santidade, de obediência à sua palavra, de serviço ao próximo. É o que o Joyner chama de andar na luz, deixando que a presença de Deus ilumine o nosso caminho, guie os nossos passos e nos capacite a viver uma vida que o honre. Mas essa caminhada na luz não nos isenta de errar, de cair, de ter momentos de fraqueza, né? A gente ainda está aprendendo, crescendo, se aperfeiçoando. Claro. O Joyner, ele nos lembra que a vida cristã é uma jornada de aprendizado, de crescimento e de aperfeiçoamento. Em Cristo a gente não é perfeito, mas a gente está sendo aperfeiçoado a cada dia. E para nos ajudar nessa jornada, ele apresenta a figura de Davi, o rei segundo o coração de Deus, que apesar das suas falhas, buscou a Deus com sinceridade e se arrependeu dos seus pecados. Davi é um exemplo de que a gente não precisa ser perfeito para ser amado por Deus, né? O que importa é a sinceridade do nosso coração, a nossa disposição para reconhecer os nossos erros e buscar o perdão. Exatamente. Em Cristo a gente não é aceito pelas nossas virtudes, mas pelo seu sacrifício na cruz, que nos purifica de todo pecado e nos torna justos diante de Deus. E para celebrar essa nova vida em Cristo, o Joyner, ele nos convida a nos alegrar nas promessas de Deus, a celebrarmos a sua vitória em nossas vidas e a vivermos com a certeza de que Ele está no controle de todas as coisas. A alegria é um sinal de que a gente está conectado com Deus, né? É a certeza de que em Cristo a gente é mais que vencedor, herdeiro de todas as suas promessas. Mas essa alegria não nos isenta das responsabilidades, né? Dos desafios que a gente enfrenta na vida, né? Claro. O Joyner nos convida a viver com os pés no chão, reconhecendo que a nossa jornada neste mundo não é fácil. Mas ele nos assegura que em Cristo a gente tem a força para vencer as adversidades, a esperança para superar os momentos difíceis e a certeza da vitória final. Ele nos encoraja a perseverar na fé, a confiar na soberania de Deus e a viver com a certeza que Ele está cuidando de tudo, trabalhando para o nosso bem. E para nos inspirar a trilhar essa jornada de fé, o Joyner nos apresenta a figura de Salomão, o rei mais sábio de Israel, que nos deixou um legado de sabedoria e de ensinamento sobre a vida, a fé e o propósito de Deus. Salomão buscou a sabedoria acima de todas as coisas, reconhecendo que temor a Deus é o princípio da sabedoria, né? Ele nos deixou ensinamentos valiosos que nos orientam em todas as áreas da vida, nos relacionamentos, nas finanças, no trabalho, na família e principalmente na nossa relação com Deus. Esses ensinamentos são atemporais, né? Se aplicam à nossa vida hoje, nos ajudam a tomar decisões sábias, a viver de forma mais plena, mais significativa. Com certeza. E o Joyner usa exemplos e histórias da vida de Salomão para mostrar como a sabedoria de Deus se manifesta em situações do dia a dia, nos capacitando a fazer escolhas certas. Essa sabedoria de Deus não é algo distante da nossa realidade, né? Ela se manifesta nas pequenas coisas, nas decisões que a gente toma, nas atitudes que a gente tem. Exatamente. E para ter acesso a essa sabedoria, o Joyner nos convida a buscar Deus com sinceridade, a ler a Bíblia, a meditar nos seus ensinamentos e aplicar os seus princípios na nossa vida. É como se a gente estivesse baixando um aplicativo no nosso celular, sabe? A Bíblia é o app da sabedoria. E a gente precisa usar ele com frequência para ter acesso aos seus recursos. Boa analogia. A busca pela sabedoria é um processo contínuo, que exige humildade, disposição para aprender e a coragem para mudar. É preciso abandonar os nossos próprios conceitos, se submeter à vontade de Deus. E essa busca pela sabedoria, ela se manifesta numa vida de integridade, de justiça, de compaixão e de amor ao próximo. É o que o Joyner chama de andar na sabedoria, deixando que a luz de Deus nos guie, os seus princípios nos orientem e o seu amor nos transforme. E essa caminhada na sabedoria nos conduz à próxima parte do livro, o perigo da adoração vã. Ó, perigo da adoração vã. Essa parte me parece bem desafiadora, né? Sim, é uma parte que nos leva a examinar a nossa própria fé, a nossa motivação para buscar a Deus. O Joyner nos alerta para os perigos da religiosidade vazia, da busca por Deus motivada por interesses egoístas, pela necessidade de aprovação humana. Ele nos convida a purificarmos o nosso coração e a buscarmos a Deus com sinceridade, adorando em espírito e em verdade. Mas como a gente sabe se está caindo nessa armadilha da adoração, quais são os sinais de que a gente está buscando a Deus pelos motivos errados? Ele lista algumas características, né? A ostentação, a hipocrisia, a busca por reconhecimento humano, o apego a rituais e a falta de genuína transformação interior. Que é como se a gente estivesse mais preocupado em mostrar para os outros que somos bons cristãos do que em realmente ter um relacionamento autêntico com Deus. É isso mesmo.
A verdadeira adoração, ela brota de um coração quebrantado, que reconhece sua pequenez diante da grandeza de Deus e se rende à sua graça e ao seu amor. E essa adoração sincera se manifesta numa vida de obediência, de serviço ao próximo, de proclamação do Evangelho. É o que o Joyner chama de andar em santidade, buscando viver de acordo com a vontade de Deus, purificando os nossos pensamentos, as nossas palavras, as nossas ações. E essa caminhada em santidade exige vigilância, para não nos deixarmos contaminar pelo pecado, pelas tentações que nos cercam. É como se a gente estivesse numa guerra, né? Precisamos estar alertas, preparados para lutar contra as forças do mal que querem nos desviar do caminho. Com certeza. E o Joyner, ele nos alerta para os perigos do pecado que nos afasta de Deus. Ele nos convida a resistir às tentações, a confessar os nossos pecados e a buscar a purificação através do sangue de Cristo. Mas a gente não precisa lutar sozinho, né? Em Cristo a gente tem a certeza da vitória, pois ele já venceu o mundo e nos capacitou para vencermos também. E para nos ajudar nessa batalha, o Joyner nos apresenta a figura de Daniel. O homem de Deus que viveu num ambiente hostil, cercado por tentações, mas se manteve fiel a Deus, vivendo uma vida de integridade, de justiça e de coragem. Daniel é um exemplo de que é possível viver para Deus, mesmo em meio ao mundo corrompido, né? De que a gente não precisa se contaminar com os valores do mundo, mas pode fazer a diferença impactando a nossa geração, com a nossa fé, com a nossa conduta. Ele nos inspira a viver com um compromisso com Deus, a não nos conformarmos com os padrões do mundo, a resistir às tentações e a permanecermos firmes na fé, mesmo diante das dificuldades. É como se Daniel fosse um farol em meio à tempestade, né? Sua vida apontava para a luz, para a verdade, para a esperança, inspirando outros a seguirem o mesmo caminho. Exatamente. E para nos fortalecer nessa jornada, o Joyner nos convida a buscar a Deus em oração, a nos alimentar da sua palavra, a nos reunir com outros cristãos e a nos engajarmos numa missão que glorifique a Deus e leve seu amor ao mundo. E essa missão de expandir o reino de Deus nos leva à próxima parte do livro, a restauração de todas as coisas. A restauração de todas as coisas. Essa parte imensa de esperança, né? É a certeza de que em Cristo o bem vencerá o mal. A luz dissipará as trevas e a justiça prevalecerá. Com certeza. Nessa parte, o Joyner nos apresenta a visão gloriosa do futuro, da consumação de todas as coisas em Cristo. Quando Deus restaurará a sua criação, ele vai acabar com o pecado, com a dor, com a morte, e vai criar um novo céu e uma nova terra, onde a justiça e a paz reinarão para sempre. É a nossa meta final, né? O paraíso que Deus preparou para aqueles que o amam. Exatamente. E ele nos convida a vivermos com essa esperança em mente, a não nos deixarmos abater pelas dificuldades do presente, mas a olharmos para o futuro com a certeza da vitória final em Cristo. Ele nos encoraja a trabalhar para a expansão do reino de Deus, a proclamar o Evangelho, a amar o próximo, a fazer a diferença neste mundo, com a certeza de que um dia todas as coisas serão restauradas em Cristo. É como se a gente estivesse construindo um quebra-cabeça gigante, né? Cada ato de amor, cada palavra de esperança, cada gesto de compaixão é uma peça que a gente coloca nesse quebra-cabeça. E no final, a gente vai ver a imagem completa da glória de Deus. E para nos inspirar nessa missão, o Joyner apresenta a figura de Paulo, o apóstolo que dedicou a vida à propagação do Evangelho, enfrentando perseguições, prisões, tribulações, mas permanecendo firme em seu propósito de levar a mensagem de Cristo aos confins da terra. Paulo é um exemplo de que a gente não precisa ter uma vida fácil para fazer diferença, né? O que importa é a nossa disposição para servir a Deus, para levar a sua mensagem de amor e esperança para o mundo. Exatamente. Ele nos inspira a viver com intensidade, a não medir esforços para propagar a mensagem de salvação e a nos entregarmos completamente à missão que Deus nos confiou. Ele nos encoraja a sair da nossa zona de conforto, a romper com a mediocridade, a nos lançar numa aventura de fé e fazer a diferença neste mundo. É como se a gente estivesse escrevendo a nossa própria história, né? E a gente pode escolher ser um personagem coadjuvante que só observa o que está acontecendo, ou a gente pode ser o protagonista, aquele que faz acontecer, que deixa a sua marca no mundo. E para nos ajudar a escrever essa história, o Joyner apresenta uma série de princípios de ensinamentos práticos, extraídos da Bíblia, da experiência de homens e mulheres que fizeram a diferença ao longo da história. Ele nos mostra como a fé em Deus não é algo distante da nossa realidade, mas uma força poderosa que nos capacita para vencer os desafios e viver uma vida plena. É como se ele estivesse nos dando um manual de instruções, um guia prático para a gente aplicar a fé no dia a dia, nos relacionamentos, nas finanças, no trabalho, na família. Exatamente. E para fortalecer a nossa fé, ele nos convida a nos alimentar da palavra de Deus, a buscar a sua presença em oração, a nos reunir com outros cristãos e a nos engajarmos numa missão que glorifique a Deus e leve o seu amor ao mundo. É a receita para uma vida abundante, né? Conectar-se com Deus, se alimentar da sua palavra, ter comunhão com os irmãos, se engajar numa missão que faça diferença no mundo. E com essa mensagem de esperança, de fé e de ação, encerramos a segunda parte da nossa análise de Havia Duas Árvores no Jardim.
Na próxima e última parte, a gente conclui a nossa análise, explorando os desafios da vida cristã e as promessas gloriosas que nos aguardam em Cristo. Fique ligado. E chegamos à última parte da nossa imersão em Havia Duas Árvores no Jardim. E agora, o Joyner coloca a gente diante da grande questão, sabe? Qual árvore você tem escolhido na sua vida? É tipo uma pergunta de milhões, né? Qual caminho a gente está trilhando? Quais frutas a gente está colhendo? A gente já conversou sobre a árvore da vida, a árvore do conhecimento. Mas agora a gente precisa olhar para dentro e ver qual delas tem regado a nossa alma. É isso aí. E a escolha, como o Joyner deixa claro no livro, não é um evento único, sabe? É um processo diário. A cada decisão, a cada atitude, a cada pensamento, a gente está optando por uma das árvores. E a consequência dessa escolha, ele mostra no livro, é bem claro. Vida abundante em Cristo ou os frutos amargos da desobediência? E como é que a gente sabe qual árvore a gente está escolhendo? Tem algum sinal, algum indicador? O Joyner, ao longo do livro, ele vai desenhando um mapa pra gente, sabe? Ele destaca a humildade, a entrega à vontade de Deus, a busca pela santidade, o amor ao próximo, o perdão, a generosidade. Tudo isso como marcas de quem escolheu a árvore da vida. A vida centrada em Cristo. É como se ele estivesse dizendo, olha, se você quer saber se está no caminho certo, se liga desses sinais. Esses valores, essas virtudes, são como placas que indicam a direção da vida eterna, o caminho de volta para Deus. Exatamente. E ele não esconde a realidade, a jornada não é fácil, tem obstáculos, tentações, lutas, mas ele garante que em Cristo a gente tem a força para vencer, a esperança para seguir em frente e a certeza de que no final a vitória é nossa. Ele não pinta um conto de fadas, né? Ele mostra que a vida cristã é desafiadora, mas que vale a pena lutar, perseverar na fé, porque a recompensa é eterna, com certeza. E a gente precisa lembrar, Deus está no controle, trabalhando em todas as coisas para o nosso bem, né? Mesmo quando a gente não entende o que está acontecendo, a gente precisa confiar na sua soberania, na sua bondade. E aí, no final do livro, o Joyner fecha com chave de ouro, com uma mensagem de esperança, né? Ele nos lembra que em Cristo a morte foi vencida, o pecado perdoado e a vida eterna nos foi dada de presente. É pra gente celebrar essa vitória, viver com alegria, com gratidão. Exatamente. E essa celebração, ela não é só no futuro, no céu, né? É aqui e agora. A gente pode experimentar essa alegria, essa paz, essa esperança a cada dia. Quando a gente escolhe a árvore da vida, quando a gente se conecta com Cristo, quando a gente busca viver de acordo com a sua vontade. E tem uma frase do Joyner que resume tudo isso, que é tipo um soco no estômago, sabe? Ele fala, a escolha é sua, a árvore da vida ou a árvore da morte, escolha a vida. É um chamado para a gente acordar, para parar de ficar em cima do muro e decidir de que lado a gente quer ficar. E essa escolha, como a gente viu ao longo do livro, ela se reflete em cada área da nossa vida. Nos nossos relacionamentos, nosso trabalho, nossas finanças, na forma como a gente usa o nosso tempo, os nossos talentos, os nossos recursos. É uma escolha que impacta não só a nossa vida, mas também a vida das pessoas ao nosso redor. Então, para a gente fechar com chave de ouro essa análise de havia duas árvores no jardim, que mensagem você deixa para os nossos ouvintes? O que eles podem levar desse livro para a vida deles? A mensagem central do livro é que a gente tem uma escolha a fazer. E essa escolha define o nosso destino, né? A gente pode escolher viver para nós mesmos, buscando satisfazer os nossos próprios desejos. Ou a gente pode escolher viver para Deus, buscando sua vontade, o seu propósito para a nossa vida. E essa escolha, ela se reflete em cada decisão que a gente toma, em cada palavra que a gente fala, em cada atitude que a gente tem. É um chamado para a gente sair da superficialidade, da religiosidade vazia e mergulhar de cabeça na graça de Deus, na vida abundante que Ele nos oferece através de Cristo. É um convite para a gente deixar de ser plateia e entrar em campo, ser protagonista da nossa história, fazer diferença nesse mundo. E para quem está se perguntando, por onde eu começo? O Joyner dá a dica. Busque a Deus de todo o coração, alimente a sua alma com a sua palavra, se conecte com outros cristãos e viva uma vida que reflita seu amor. Esses são os passos que nos levam de volta para a árvore da vida, para a fonte da verdadeira felicidade, da paz que excede todo o entendimento. E assim, a gente encerra nossa análise de Havia Duas Árvores no Jardim, do Rick Joyner. Espero que você tenha se inspirado a buscar a Deus com mais intensidade, a fazer escolhas que te aproximem dele e a viver uma vida que o agrade. E como de costume, aquele recadinho amigo, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder os próximos episódios e compartilha essa mensagem com quem precisa ouvir isso e me conta aqui nos comentários qual livro de intriga, qual tema você gostaria de ver desvendado por aqui. Sua participação é muito importante para a gente. Até a próxima!